Sabe quando parece que você está numa briga, mas não sabe bem com quem? Aquela sensação de ter gente torcendo contra, armando pelas costas, espalhando mentiras. Ou pior ainda, quando a luta não é nem com gente de carne e osso, mas com outras coisas. Forças que a gente não vê, mas sente o peso. Uma negatividade que gruda, um desânimo que não larga, tentações que aparecem do nada, obstáculos que surgem no caminho sem explicação. É como lutar no escuro contra inimigos que usam de covardia, que cavam buracos escondidos, que armam redes invisíveis para a gente tropeçar. Dá um desespero, né? Uma vontade de gritar: luta comigo, me defende, pega o escudo, pega a lança e vem para cima deles por mim. A gente se sente injustiçado, perseguido sem motivo, como se estivéssemos sendo atacados só por tentar fazer o certo. E dói fundo quando percebemos que mesmo quando a gente está mal, sofrendo, tem gente ou coisas se alegrando com a nossa queda, zombando da nossa dor. Nessas horas, como a gente precisa de um advogado de defesa que seja também um guerreiro implacável. Alguém que tome a nossa causa nas mãos, que lute com as mesmas armas e muito melhores que esses inimigos ocultos usam. Alguém que não só nos proteja, mas que também confunda os planos deles, que os faça recuar envergonhados, que os persiga até que desistam de nos atormentar. A gente clama por justiça, por vindicação, por um campeão que lute nossas batalhas invisíveis. E esse grito por um defensor divino, essa descrição detalhada de inimigos traiçoeiros e esse pedido fervoroso por uma intervenção poderosa, tudo isso está num salmo antigo, um verdadeiro libelo de quem se sente acuado e clama por um guerreiro celestial. E quem melhor para atender a esse chamado, para empunhar a lança e o escudo contra as forças das trevas, para perseguir os inimigos da nossa alma, do que o arcanjo da batalha, o príncipe guerreiro São Miguel. Hoje, vamos mergulhar nesse clamor por justiça e defesa. Vamos aprender a reconhecer as táticas dos nossos inimigos espirituais e a invocar aquele que tem o poder de derrotá-los. E vamos clamar a São Miguel para que ele entre na batalha por nós, com toda a sua força e autoridade celestiais. Prepare-se para sentir um guerreiro poderoso se levantando em sua defesa. Vamos começar ouvindo com o coração atento esse apelo fervoroso por um campeão divino. Salmo 35. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e do broquel e levanta-te em minha ajuda. Empunha a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que contra mim intentam o mal. Sejam como a palha diante do vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhes destruição sem o saberem, e prenda-os a rede que ocultaram. Caiam eles nessa mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim.
Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta da boca dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem sobre mim os que injustamente são meus inimigos, nem pisquem os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Pois não falam de paz, antes projetam enganar os pacíficos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem sobre mim. Não digam em seus corações: alma nossa. Não digam: tragamo-lo. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a paz do seu servo. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Que intensidade! É quase um processo judicial sendo apresentado, um pedido urgente por um advogado e um guerreiro divino. A dor da injustiça, da traição, do ataque covarde. Tudo isso está aí. Mas como podemos usar essa força, essa indignação justa, para lutar contra os nossos inimigos espirituais? Como aplicar essa oração de combate às batalhas invisíveis que enfrentamos? Vamos refletir sobre isso agora. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. O Salmo já começa pedindo uma ação direta, quase jurídica e militar. Pleitear é como pedir a um advogado que defenda a nossa causa. Pelejar é pedir a um guerreiro que lute nossa luta. Contra quem? Contra aqueles que nos acusam injustamente, que nos atacam. No nosso caso, pensando nos inimigos espirituais, é pedir: defende minha alma das acusações do maligno. Luta contra as forças das trevas que me atacam. E as armas pedidas são claras. Pega do escudo e do broquel e levanta-te em minha ajuda. Empunha a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. O escudo e o broquel são para defesa, para bloquear os golpes. A lança é para ataque, para impedir o avanço do inimigo, para fincar pé e dizer: daqui você não passa. É pedir uma proteção completa e uma intervenção ativa contra os nossos perseguidores espirituais. A tentação que nos ronda, o desânimo que nos segue, a influência negativa que tenta nos alcançar. E o pedido mais íntimo: dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Precisamos ouvir essa certeza lá no fundo, essa garantia de que seremos salvos dessa batalha. Aí vem o pedido pela derrota dos inimigos. Sejam confundidos e envergonhados, tornem atrás e confundam-se. Que os planos deles deem errado, que a estratégia maligna falhe, que eles recuem e a imagem forte sejam como a palha diante do vento, o anjo do Senhor os faça fugir, que eles sejam dispersos, sem força, sem direção, e que um poder angelical os coloque para correr. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Que eles percam a clareza, que tropecem em sua própria maldade, e que a força angelical não lhes dê trégua. Que pedido forte para a intervenção de um anjo guerreiro, porque tanto rigor, porque o ataque foi covarde e sem motivo. Sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para a minha alma. O inimigo espiritual age assim: arma ciladas escondidas, a rede na cova, prepara armadilhas onde não esperamos, ataca sem provocação. É a natureza da maldade, e a justiça pedida é que eles caiam na própria armadilha. Prenda-os à rede que ocultaram, caiam eles nessa mesma destruição. Que o mal que planejaram para nós se volte contra eles mesmos.
Se isso acontecer, a reação será de pura alegria e gratidão. E a minha alma se alegrará no Senhor. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre? A libertação gera um louvor que vem de dentro do corpo inteiro, ossos, reconhecendo o poder libertador que age em favor dos necessitados. O Salmo descreve a tática dos inimigos, falsas testemunhas. Depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Quantas vezes o inimigo espiritual não planta dúvidas, acusações falsas na nossa mente, coisas que nem fizemos, medos infundados, culpas exageradas, tornaram-me o mal pelo bem. Tentamos fazer o certo, buscamos o bem, e a resposta que vem é ingratidão, ataque, tentação para desistir. Parece que nossas boas ações são usadas contra nós. E a dor é maior porque o salmista tinha sido bom para eles. Quando estavam enfermos, minhas vestes eram um saco. Humilhava a minha alma com o jejum. Portava-me como se fora meu irmão ou amigo. Ele se compadeceu, sofreu junto, orou por eles. Mas a reação deles na adversidade do salmista foi cruel. Com a minha adversidade se alegravam, os abjetos se congregavam contra mim, rasgavam-me e não cessavam, hipócritas zombadores. Rangiam os dentes contra mim. E que retrato da maldade que se alegra com o sofrimento alheio, que ataca quem já está caído, que usa de zombaria e ódio. Isso acontece também na esfera espiritual. Quando estamos fracos, as forças negativas parecem se unir para nos derrubar de vez, zombando da nossa fé. O clamor se intensifica. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma, minha predileta, da boca dos leões. A impaciência humana diante do silêncio aparente. O pedido urgente de resgate contra as forças devoradoras, leões. Mas a fé não morre, louvar-te-ei na grande congregação. A esperança do louvor futuro alimenta a resistência presente. Novamente, o pedido contra a alegria injusta dos inimigos. Não se alegrem sobre mim, nem pisquem os olhos aqueles que me odeiam sem causa. O piscar de olhos aqui é um sinal de zombaria, de desprezo, e a natureza deles é revelada. Não falam de paz, antes projetam enganar. Abrem a boca de par em par. Os nossos olhos o viram. Eles são contra a paz, tramam enganos, se alegram em expor nossas falhas, reais ou imaginárias. O inimigo espiritual age exatamente assim. Odeia a paz, semeia a mentira e se delicia em nos acusar. O apelo final por justiça é direto. Tu, Senhor, o tens visto, não te cales, não te alongues. Desperta e acorda para o meu julgamento. Julga-me segundo a tua justiça, e não deixes que se alegrem sobre mim. É um chamado à ação divina imediata, que a justiça dele prevaleça sobre a maldade deles, que a alegria seja dos que amam a justiça e não dos que se comprazem no mal, que a vergonha e a confusão caiam sobre os que se exaltam contra o bem. E a promessa final de quem será vindicado: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. O Senhor seja engrandecido. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. A vitória resultará em alegria compartilhada e louvor contínuo. Viver o Salmo 35 é reconhecer que enfrentamos batalhas, muitas vezes contra inimigos ocultos e injustos. É clamar por um defensor divino que lute por nós com escudo e lança. É pedir que as armadilhas do inimigo se voltem contra ele mesmo. É suportar a traição e a zombaria, confiando na vindicação final. É pedir justiça e não se calar diante da maldade. É ter a esperança de que nossa alma será resgatada e nossa boca se encherá de louvor. E para ser esse guerreiro que empunha a lança, que persegue os inimigos espirituais, que nos defende das falsas acusações e nos resgata da boca dos leões, quem senão
o arcanjo São Miguel, o grande combatente das hostes malignas. Vamos, com fervor e confiança, dirigir a ele nossa súplica de combate e vitória, baseada neste salmo poderoso. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, advogado nosso nos tribunais celestes, guerreiro invencível contra as hostes do inferno, com o coração angustiado, mas cheio de esperança, clamamos a vós, inspirados pelo grito de guerra do Salmo 35. Pleiteai a nossa causa, São Miguel, contra aqueles que pleiteiam contra a nossa alma. Pelejai vós contra as forças espirituais que pelejam contra nós. Tomai vosso escudo e vosso broquel celestial, e levantai-vos em nossa ajuda. Empunhai a lança flamejante e obstruí o caminho aos nossos perseguidores espirituais. Demônios, tentações, influências malignas, pensamentos de desespero. Dizei à nossa alma, com a autoridade que vos foi dada: eu sou a tua salvação, a tua defesa. Que sintamos essa certeza em nosso espírito. Confundi e envergonhai, São Miguel, todos os espíritos malignos que buscam a ruína da nossa alma. Fazei-os tornar atrás, frustrados em seus planos. Que todos os que intentam o mal espiritual contra nós sejam confundidos. Sede como a palha inútil diante do vento da vossa força, e sede vós mesmo, ó anjo do Senhor, aquele que os faça fugir apavorados. Tornai o caminho deles tenebroso e escorregadio, e sede vós, ó anjo do Senhor, aquele que os persiga sem trégua, para que não mais nos possam atormentar. Vós sabeis, São Miguel, que sem causa eles encobriram redes espirituais e cavaram covas para a nossa alma. Fazei, pois, que a destruição que planejaram para nós sobrevenha a eles, que sejam presos nas redes que ocultaram, que caiam nas covas da sua própria maldade, que o mal que nos desejaram retorne sobre suas cabeças, e então nossa alma se alegrará naquele a quem servis. Nosso ser inteiro proclamará: quem é como o nosso Deus, que por meio de São Miguel nos livra do inimigo espiritual, que é mais forte do que nós, que nos resgata das garras daquele que rouba nossa paz e nossa fé. Defendei-nos, São Miguel, das falsas testemunhas que o inimigo levanta em nossa mente. As acusações, as dúvidas, as mentiras sobre nós mesmos e sobre o amor que nos cerca. Não permitais que o inimigo nos pague o mal pelo bem, tentando nos desanimar quando buscamos fazer o certo. Protegei nossa alma de ser roubada pela desesperança. Quando nossos inimigos espirituais se alegrarem com a nossa adversidade, quando as forças do mal se congregarem contra nós para nos rasgar com tentações e zombarias, quando rangerem os dentes com ódio, intervinde, São Miguel. Não permitais que eles triunfem sobre nossa fraqueza. Até quando, Senhor, permitirás isto? Por meio de São Miguel, resgatai nossa alma das assolações do inimigo. Livrai nossa alma preciosa da boca dos leões, infernais que rugem ao nosso redor. Que possamos em breve louvar e celebrar na grande congregação dos redimidos. Não deixeis, São Miguel, que os inimigos espirituais que nos odeiam sem causa se alegrem sobre nós. Não permitais que eles pisquem os olhos com zombaria e desprezo. Eles não falam de paz, mas projetam enganar. Abrem suas bocas infernais para nos acusar. Mas vós vedes tudo. Não vos caleis, não vos afasteis de nós. Despertai e acordai para o nosso julgamento, para a nossa causa, ó poderoso arcanjo. Julgai a nossa situação segundo a justiça divina. Não deixeis que as forças do mal se alegrem sobre nós. Não permitais que digam em seu inferno: conseguimos, tragamos a sua alma. Envergonhai e confundi a uma todos os demônios e forças negativas que se alegram com o nosso mal espiritual. Vesti de vergonha e confusão todos os principados e potestades que se engrandecem contra nós. Que eles sejam humilhados pelo vosso poder. E que nós, e todos os que amam a justiça divina, possamos cantar e nos alegrar.
que possamos dizer continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual, por meio de São Miguel, ama a paz e a vitória do seu servo. E que nossa língua possa falar da vossa justiça defensora e do louvor daquele a quem servis todo o dia. São Miguel Arcanjo, pleiteador nosso, guerreiro nosso, defendei-nos no combate contra os inimigos espirituais. Empunhai a lança, persegui-os, confundi-os, livrai nossa alma. Amém. Que força poder clamar assim. Saber que temos um guerreiro celestial que podemos chamar para lutar nossas batalhas mais difíceis, aquelas travadas nas sombras contra inimigos que não vemos. Isso nos dá uma coragem imensa. E essa certeza de ter um defensor tão poderoso é algo que precisamos levar conosco sempre. Respire fundo e sinta a presença desse guerreiro ao seu lado. O Salmo 35 é a prova de que nosso clamor por justiça contra ataques injustos, especialmente os espirituais, não é em vão. Ele nos ensina a pedir uma defesa ativa, uma intervenção poderosa e a confiar que seremos vindicados. E temos em São Miguel Arcanjo o executor perfeito dessa defesa. Ele é o anjo do Senhor que persegue nossos inimigos espirituais, que empunha a lança para obstruir o caminho deles, que pega o escudo para nos proteger. Ele é nosso grande campeão nas batalhas invisíveis. Não estamos sozinhos contra as ciladas, as mentiras e os ataques das trevas. Temos o príncipe da milícia celeste lutando por nós. Leve essa convicção com você. Quando sentir que está sendo atacado injustamente, quando perceber as redes e covas espirituais sendo armadas, quando a maldade parecer triunfar, não hesite. Clame como o salmista. Invoque São Miguel Arcanjo. Peça a ele que pleiteie sua causa, que lute sua batalha, que confunda seus inimigos. Você tem um defensor. Você sentiu a força de São Miguel se levantando em sua defesa? Se essa oração te deu mais coragem para enfrentar suas lutas espirituais, deixe seu Amém ou um São Miguel, luta por mim. Aqui nos comentários, vamos mostrar que somos um exército que confia em seu general. E compartilhe esta oração poderosa com quem você sabe que está enfrentando batalhas espirituais difíceis. Seja um instrumento de força e esperança. E claro, se ainda não está listado em nosso canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Vamos continuar juntos, aprendendo a lutar e a vencer sob a proteção de São Miguel Arcanjo. Que a vitória seja sempre sua.